Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh Senhor, nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez. Um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência.
Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Olá, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo ao coração de todos. Mais uma noite estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus e invocar este nome que está acima de todos os nomes. Pai Santo, nós te exaltamos, te glorificamos na beleza da tua santidade, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. No nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, nos apresentamos diante do Senhor, Pai, com a nossa mente e o nosso coração voltados completamente a Ti, e que o Senhor venha falar a cada um de nós, que nesta noite, meu Pai, nós venhamos Te adorar em espírito e em verdade, como diz a Tua palavra, e que assim, Senhor, possamos todos nós sermos abençoados pelo Senhor. Deus, ser com a Tua graça sobre as nossas vidas, é o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, você que está aí na sua casa, onde quer que você esteja, que estão ligados aí juntamente conosco, e juntos vamos cultuar ao nosso Deus, né? No início do nosso culto, vamos logo para o louvor, vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos convidar nesse momento a uma participação, vamos convidar a irmã Nonata, ela vai estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, e juntos vamos adorar o nosso Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, que Deus possa te abençoar nesta noite e que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos adorar o Senhor em meio a tantas coisas que têm acontecido. Nós vamos sobreviver, amados, vamos sobreviver e nós vamos cantar a vitória, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus, glória a Deus. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como uma águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, descendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia, Deus! Tem coisa boa chegando pra tua casa, pro teu lar. Creia nisso. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. Eu aprendi a ganhar, perdendo,
coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. 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 Glória a Deus, você vai sobreviver diante de toda essa situação. Glória a Deus. Amém, amados irmãos, que maravilha poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Vamos convidar a irmã Raquel, vai estar exaltando e glorificando o nome do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Então vamos continuar louvando ao nosso Pai, aquele que criou os céus e a terra. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, nós precisamos nos alegrar no Senhor, porque Ele está cuidando de cada um de nós, amém? Então vamos adorar Ele nessa noite. Aleluia, Pai, nós te adoramos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei em ti, Jesus. Todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não há
figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em ti. Me alegro em ti, Jesus. Que a cada dia, Pai, nós possamos confiar em ti, no teu amor, Senhor. E ainda que a figueira não floresça, nós estamos nos alegrando em ti, Pai, porque tu és o nosso Deus, aquele que cuida de nós em todos os momentos, Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em ti, Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei em ti, Jesus. Somente em ti, Jesus. Nos alegramos, meu Senhor Jesus. Nós nos alegramos em ti, Senhor. Nós confiamos em ti. Aleluia. Que Deus possa abençoar a tua vida tremendamente. Amém. Amém, glória a Deus. Que Deus seja louvado, que Deus seja exaltado para sempre. Ainda ministrando louvor ao nosso Deus, nós vamos convidar nesse momento o irmão Fernando. O irmão Fernando vai estar exaltando e glorificando o nome do Senhor nesse momento. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor nesse momento, e eu espero que esse hino, esse cântico traga paz ao seu coração, ao coração da sua família. Louvemos ao Senhor. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor,
tua presença me sustenta. Que a graça do Senhor Jesus, que a paz dele esteja sobre a tua família nesse momento, sobre o seu coração. O Senhor Jesus protege o seu povo, nunca o abandonou. Nós confiamos em Ti, Senhor, confiamos no Teu poder, ó Pai. Por isso rendemos toda a honra e toda a glória ao Teu nome. Declare: tua presença me sustenta. Amém. Deus abençoe a todos. Amados irmãos, esse momento é o momento da palavra do nosso Deus. Nós iremos ministrar agora a palavra do Senhor ao seu coração e que Deus possa falar tremendamente a você. Eu gostaria de que você pudesse abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Meu amado, minha amada, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela nos ensina como nós nos comportarmos diante do Senhor. E aqui nós acabamos de ler alguns versículos que retratam a oração de Salomão no momento de orar pelo templo magnífico que ele fez para habitar o nome do Senhor. E ele começa dizendo: habitaria Deus com os homens na terra, e eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. O que nós entendemos aqui? Que Salomão, ele constrói um templo, e ele declara de que Deus é tão grande, Deus é infinito, que os céus dos céus não pode contê-lo, muito menos esta terra aonde habita o ser humano, muito menos ainda uma pequena casa, um pequeno templo que Salomão constrói a Deus. Quando digo pequeno templo, em relação à grandeza dos céus e em relação à dimensão desta terra.
E Salomão declara aqui que esta casa que foi construída não seria a morada de Deus, mas neste templo, o que de fato iria acontecer seria a manifestação de Deus. E ele mesmo diz no versículo 5 do capítulo 6 que os olhos do Senhor estavam abertos dia e noite, estaria aberto dia e noite sobre aquela casa, sobre aquele lugar, sobre aquele templo, que estaria também sobre aquele templo o nome do Senhor. E aqui nós precisamos compreender e entender que Deus não poderia se limitar ou limitar a sua morada em um templo feito por mãos humanas. Mas o texto nos diz bem claro que duas coisas de fato era uma realidade sobre aquele templo que ele construíra ao Senhor. Primeiro, que os olhos de Deus estaria sobre aquele lugar. Amém? Segundo, que o nome do Senhor estaria sobre aquele lugar. E aí nós vemos a diferença entre um templo construído por mãos humanas para o templo que somos nós, templo do Espírito Santo. Jesus mesmo disse: guardando a sua palavra, amando esta palavra, Ele, o Pai, viria e faria morada em nós. E nós somos conscientes de que o Espírito de Deus habita em nós, porque somos templo do Espírito de Deus, e o Espírito Santo traz o Pai e o Filho a morar dentro de nós, traz a presença deles para dentro de nós. Quando se fala templo relacionado ao ser humano, nós encontramos Deus, a Cristo e o Espírito de Deus fazendo morada dentro de nós. Quando nós falamos sobre templo construído pelas mãos humanas, como foi o de Salomão, como são os templos de hoje, aonde a igreja se reúne, nós entendemos e compreendemos que Deus não mora entre quatro paredes, mas aquele templo que é feito, cremos plenamente que como foi no tempo passado, é no tempo de hoje. Salomão mesmo declara ao levar a arca da aliança para colocar naquele templo, que não havia outra coisa a não ser as duas tábuas que Moisés tinha colocado. Mas ele declara e diz que aquela casa não era a morada de Deus, mas sobre aquela casa estaria os olhos de Deus voltados para ela, estaria o nome do Senhor sobre aquela casa. Quando se referimos a nós, templo do Espírito Santo, Deus faz morada. Mas no local aonde nós nos reunimos, aonde nós nos congregamos, os olhos de Deus estão fitados. Deus está olhando, como também o seu nome está sobre aquele lugar, porque sabemos que todos os templos, eles são dedicados e consagrados ao Senhor, aonde a sua igreja se reúne, aonde a sua igreja busca a Deus. E é de suma importância que a igreja sempre venha viver nesta prática.
E nós sabemos que é importante nós, como seres humanos, sermos templo do Espírito de Deus. Mas não podemos ignorar que a casa de Deus, que é o templo que foi construído por mãos humanas, que foi dedicado ao Senhor, não podemos ignorar que este é um lugar que Deus escolheu para que nós viéssemos adorá-lo, para que nós viéssemos glorificar o nome dEle, porque é sobre o templo onde nós nos reunimos e congregamos, os olhos de Deus estão fitados sobre aquele lugar, o nome de Deus está sobre aquele lugar. E outra coisa que nós encontramos nesse templo que Salomão constrói, é um templo aonde ele coloca bem claro que seria o lugar de oração, seria o lugar onde as pessoas fariam súplicas, seria um lugar onde as pessoas viessem orar a Deus. Quando não houvesse chuva, o povo orasse naquele lugar para que Deus viesse abençoar o seu povo. Que quando o seu povo pecasse, viesse pedir o perdão dos seus pecados, orando a Deus, e Deus viesse perdoá-los. Que no momento das suas enfermidades eles fossem curados. Que aquele lugar de fato foi escolhido por Deus, para que o seu povo viesse se reunir para orar ali. E além dos olhos de Deus estar sobre aquele lugar, além do nome do Senhor estar sobre aquele lugar, havia outra coisa importante, era a manifestação de Deus naquele lugar. Hoje não é diferente, somos templos do Espírito Santo, mas sabemos a importância de nós congregarmos, sabemos a importância de estarmos na casa de Deus, porque cada templo que é dedicado ao nome do Senhor, os olhos de Deus estão voltados para ali. Ali recebe o nome do Senhor, e ali aonde nós conseguimos ver as maiores manifestações do poder e da graça de Deus. Então o templo do Velho Testamento não é diferente dos templos aonde nós congregamos hoje, porque é dedicado ao Senhor. Os olhos de Deus estão voltados para este lugar, e há manifestação de Deus quando o povo se reúne a buscar a presença maravilhosa do Senhor. E ali Salomão constrói um templo, dedica ao Senhor, e a Bíblia diz que ali há uma manifestação poderosa da presença de Deus sobre aquele lugar. Mas não foi todo o tempo assim. Chegou um certo momento da história de Israel, que Israel pecou diante de Deus. Israel foi levado cativo para a Babilônia, a cidade de Jerusalém foi queimada, o templo foi completamente destruído, e ali passaram vários anos, aonde Deus já tinha determinado, e de repente por um determinado tempo, Deus traz o seu povo, por um decreto de Ciro, aonde ele mesmo disse que enviaria o povo a construir o templo, porque ele tinha conversado com Deus. E o povo agora vem da Babilônia, e agora vem na intenção de construir o templo, a casa do Senhor, ali em Jerusalém. E a Bíblia diz que quando o povo começou a construir a casa de Deus, ali em Jerusalém, depois do retorno da Babilônia, no comando de Zorobabel, a Bíblia nos diz que o povo começou a construir. Quando lançou os fundamentos, a Bíblia diz que as pessoas choraram, as pessoas ficaram emocionadas, as pessoas, principalmente as idosas, que tinham um conhecimento do que foi a glória do templo que Salomão construiu. Então essas pessoas começam a chorar emocionadas, quando simplesmente os fundamentos daquele templo são construídos. E aí nós sabemos da história, que houve uma perseguição, aonde Artaxerxes faz um decreto, para que aquela construção viesse parar, a ser embargada. E a Bíblia diz que todos ali ficaram parados,
e não construíram mais, não continuaram na construção do templo do Senhor. E olhando a história, nós vamos ver que passaram-se mais ou menos 14 ou 15 anos para que o povo de Israel retornasse à reconstrução daquele templo. E nós encontramos Ageu como um dos profetas usados por Deus para chamar a atenção do povo de Deus para retomarem a construção daquele templo. E a Bíblia nos diz em Ageu capítulo 1, versículo 4, diz assim, versículo 3 diz o seguinte: veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, versículo 4: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Se nós formos ler o versículo 7, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco quando trouxestes para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Meu amado irmão, minha irmã em Cristo, o templo do Senhor é destruído. Deus agora usa um rei para liberar o seu povo para vir construir o templo. E agora alguém baixa um decreto para aquele templo não ser mais construído. Passam-se cerca de 14 a 15 anos, e Deus começa a levantar os profetas, porque o povo já não estava ligando mais para a casa de Deus. As pessoas estavam ligando para suas próprias casas. Ageu profetiza dizendo assim: ei, que vocês possam subir, trazer madeira e edificar a minha casa, e assim eu serei glorificado. E vocês têm esperado muito e não têm tido nada, porque eu tenho soprado e vocês têm ficado sem nada, porque vocês têm olhado para as suas próprias casas e esquecido da minha casa. E a Bíblia nos fala que o povo que veio na responsabilidade de reconstruir esse templo, por causa daquela ameaça, aquele decreto, eles largam de mão a casa do Senhor. Inclusive eles decretam e falam no versículo 2 que já não era tempo de construir a casa de Deus, não tinha chegado o tempo. E agora Deus chega a esse povo dizendo assim: é tempo. Vocês têm olhado para as suas próprias casas, esquecendo da minha, quando de fato vocês têm apanelado as vossas casas. Esta palavra refere-se a uma casa de luxo, aonde as paredes eram cobertas de tábuas, aonde caracterizava pessoas que tinham alcançado alguma condição financeira. E assim estava o povo, preocupado em enriquecer, preocupado em ter a melhor casa, em ter o seu luxo. E esqueceram da casa do Senhor 16 anos. Aquele templo ainda ficou ali no fundamento, no alicerce, onde muitos, ao ver só o alicerce, derramaram as suas lágrimas e choraram emocionados, porque naquele momento estava sendo reconstruído o templo do Senhor. E agora Deus chama o seu povo a atenção, diz assim: olha, eu estou soprando, vocês estão perdendo, porque vocês estão atentando para as suas próprias vidas, as suas próprias casas, e esquecendo da minha casa. Isso nos prova o que Salomão tinha dito, quando ele disse que os olhos de Deus estavam sobre aquela casa, sobre o seu templo, que sobre aquele templo estava o nome do Senhor.
E aí nós paramos para entender o quanto o lugar aonde nós nos congregamos, aonde nós estamos adorando ao Deus, tem um significado muito forte, tanto para a nossa vida, como para o nosso próprio Deus. Amados irmãos, quero vos chamar a atenção e dizer, que agora Deus pede para essas pessoas construir este templo, porque ali era o lugar onde Deus se manifestava poderosamente ao seu povo. E aquele povo agora é reanimado a reconstruir o templo do Senhor. E na direção, ou na administração de Zorobabel, o povo agora se coloca à disposição e começa a construir aquele templo. E aí nós no capítulo 2, nós encontramos um versículo que costumamos sempre falar quando nós temos a expectativa da segunda coisa ser muito melhor para as nossas vidas. No capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz: e a glória desta última casa será melhor do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor agora convida o seu povo a reconstruir aquele templo. E Ele diz: olha, a reconstrução deste templo, a glória desse templo será muito maior do que a primeira casa, o primeiro templo que foi construído por Salomão. E olha que o templo que Salomão construiu tem um templo magnífico, de muito luxo, ouro, prata. Foram colocadas coisas maravilhosas e tremendas, agora estava em ruínas, tudo tinha se dissipado. E agora o povo volta da Babilônia e Deus manda reconstruir o templo. E Deus agora diz que a glória desse templo seria superior à da primeira casa, do primeiro templo construído por Salomão. Aí perguntamos, por que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira? E aí nós vamos ver todo o histórico. Nós sabemos que do Velho Testamento até chegar à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, passou-se aí vários anos, aonde Deus ficou em silêncio. Jesus volta a esta terra, vem a esta terra, perdão. Ele nasce como ser humano, para cumprir o propósito de Deus nesta terra. E nós sabemos de toda a história que ali havia um templo, construído por Herodes o Grande, que Jesus faz menção, que derribaria o terceiro dia, reconstruiria tudo. E as pessoas pensavam que era questão do templo, Jesus estava falando do seu corpo. E as pessoas argumentam, disse, passou-se 46 anos para construir, como tu dizes que construirá em 3 dias? E 46 anos, Herodes o Grande ornamenta este templo que foi construído por Zorobabel. Coloca esse templo em um luxo, que em certo momento, quando Jesus está com seus discípulos, os discípulos apontam para o luxo do templo e diz para Jesus que pedras. E aí nós passamos a compreender e entender, porque a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. A casa que Salomão construiu, o templo, foram de coisas grandiosas, muita coisa bonita, luxuosa, com materiais de alto valor. Mas o segundo templo, quando Herodes o Grande decide dar continuidade em aperfeiçoar o templo do Senhor, ficou algo magnífico. Mas a glória daquele templo não estaria nas suas pedras bonitas, não estaria na arquitetura, mas a glória da segunda casa seria muito maior, porque agora quem estava entrando neste templo,
Quem estava agora pisando neste templo era Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus agora vai ao templo. Jesus tinha o costume de ir àquele templo para adorar a Deus, para cultuar a Deus, e a glória da segunda casa se tornou muito maior, porque ela não se resume aos valores daquilo que foi construído, mas pelo aquele que desceu dos céus, veio nesta terra e agora entra naquele templo para adorar a Deus, e os pés do nosso Salvador pisam naquele templo, e é grande a sua glória. E eu quero chamar a sua atenção ao seguinte: um local onde nós temos que congregar, isso é importante. Não podemos usar o argumento de dizer somos templo do Senhor e não precisamos estar na casa de Deus. Precisamos sim, porque foi um local consagrado ao Senhor. Jesus ia nas sinagogas, porque o povo de Deus se reunia ali. Jesus ia ao templo, porque naquele templo Jesus ia orar e adorar ao Pai. Estamos vivendo em tempos difíceis, aonde foi proibido os nossos cultos, por causa do problema do coronavírus, sendo que somos conscientes de que se tivéssemos toda a prudência, não ofereceríamos risco nenhum. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o templo de Salomão foi conhecido como um templo aonde estavam os olhos de Deus. O templo de Salomão foi conhecido como um templo pela qual o nome do Senhor estava sobre aquele lugar. O templo que Salomão construiu foi um templo onde havia a manifestação de Deus. O templo que Salomão construiu era o templo onde o povo de Deus ia orar. E aí nós encontramos no Novo Testamento Jesus dizendo que este templo, que embora sendo construído por mãos humanas, ele sempre seria conhecido como casa de oração, onde nós teríamos o lugar onde nós iríamos orar, buscar a presença do nosso Deus. E nós sabemos que depois da morte de Jesus, mesmo o ser humano sendo o templo do Espírito Santo, os discípulos tinham o costume de ir à sinagoga, os discípulos tinham o costume de ir ao templo para orar, para buscar a presença do nosso Deus. E não é diferente nos dias de hoje. Nós sabemos que se nós formos para a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, o Senhor nos chama a atenção que Jesus está para voltar. E quando a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus, refere-se ao tempo que nós estamos vivendo. E ele diz assim: congregai-vos, congregai-vos, não pegue o costume de alguns. O que é que ele está dizendo? Que é necessário nós estarmos no lugar buscando a presença do Senhor. É necessário a igreja se reunir e buscar a presença de Deus. E sabemos que diante do problema que hoje nós passamos na sociedade, sabemos que o banco é essencial, sabemos que o supermercado é essencial, muitas coisas são essenciais, mas temos a nossa plena consciência o quanto a igreja é essencial no momento desse, poder dobrar os seus joelhos e orar e buscar a presença do Senhor. Quero chamar a sua atenção nesse momento. Jesus disse: a minha casa seria chamada casa de oração. A oração, no decorrer de muitos anos, tem sido o maior problema da igreja. Que quando muitas vezes fazemos campanhas de oração, muitas pessoas têm dificuldade de participar. Mas a casa de Deus seria conhecido como casa de oração. Existe um decreto aonde proíbe a igreja fazer culto, mas esse mesmo decreto diz que a igreja pode estar aberta. E nós estamos aqui no nosso templo porque entendemos que os olhos de Deus estão voltados para cá. Nós compreendemos que sobre este lugar está o nome do Senhor.
E sabemos o quanto é a tristeza no coração de Deus em ver todas as igrejas fechadas e vazias, e o povo sem se reunir para congregar e buscar a presença dEle. Sabemos que é tempos difíceis, respeito, e sabemos o quanto precisamos ser prudentes. Mas quero dizer a você, meu irmão, que nada pode impedir de qualquer hora durante o dia você sair da sua casa e vir ao templo do Senhor, tirar um momento de oração e buscar a presença dEle. Se esta casa é conhecida como casa de oração, nós não iremos contra aquilo que foi definido, mas eis aqui o meu receio, e aqui existem os perigos. Perigos do que, pastor? Aonde eu e você, meu irmão, precisamos ter muito cuidado, porque o longo tempo que nós passamos sem estar na casa de Deus, sem estar nos congregando, não venha a ser uma armadilha contra a nossa própria vida. Talvez você diga: pastor, em casa eu estou buscando a Deus, eu estou adorando a Deus, estou fazendo isso. Israel tinha o seu costume, e Deus disse que tinha que ser ensinado em casa, os seus filhos tinham que orar, tinham que buscar a Deus. Mas Deus nunca abriu mão do seu povo e buscá-lo na sua casa, porque ali estava sobre aquela casa o seu nome, os seus olhos. E sabemos que a oração que nós fazemos neste lugar pode mudar esse caos que o Brasil está vivendo. Sabemos que a oração que nós fizermos neste lugar pode mudar a realidade de muitas pessoas. E precisamos ter muito cuidado para que nós não venhamos cair no acomodismo e daqui a pouco termos a dificuldade de retornarmos à casa do Senhor. Fico triste, porque na casa de Deus não se pode se reunir durante esses dias. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o decreto que assim foi baixado diz que a igreja pode estar com suas portas abertas. E estamos aqui desde manhã até no início da noite com o nosso templo aberto. Se você gostaria de sair da sua casa, estar aqui conosco orando, venha à casa de Deus, venha orar, venha prostrar os seus joelhos diante do Senhor. Sabemos que a oração na sua casa é importante, mas sabemos também da importância da oração feita no lugar que nós consagramos a Deus, pela qual está os olhos de Deus, pela qual está o nome do Senhor. Sabemos isso, desta importância, e nós precisamos buscar o nome do Senhor. Talvez você diga: pastor, nós não temos a mínima possibilidade de estar na casa de Deus orando. Eu não estou pedindo para você criar tumulto, ou criar uma aglomeração de pessoas e atrapalhar a questão do Ministério da Saúde. Eu não estou falando nisso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você vai ao banco e se mistura com outras pessoas, se você vai ao supermercado e você se mistura com outras pessoas, se você está na rua com um grupo de pessoas e você não tem medo de pegar o coronavírus, porque só tem medo de vir à casa de Deus e buscar ao Senhor com medo de pegar o coronavírus. Está na hora de nós abrirmos os olhos, porque além da nossa luta contra o coronavírus, quero dizer para você que existe uma luta tremenda contra o sistema. Nós temos uma luta tremenda contra as forças espirituais do mal. E a minha oração constantemente é esta: que Deus guarde a sua vida, que Deus te proteja, e que você seja prudente em todos os critérios, se preservando contra esse vírus. Mas eu quero te dizer de todo o meu coração: nada impede de você vir à casa de Deus um horário, prostrar os seus joelhos e buscar a presença deste Deus maravilhoso. E esperamos em Deus que toda essa situação seja resolvida. Esperamos em Deus que as nossas orações venham realmente ter o efeito necessário para que todo este mal, todo este pânico acabe, e que o povo volte à sua normalidade. E quanto mais antes possamos estar na casa
casa do Senhor, adorando e glorificando o nome dEle, porque a Ele toda honra, a Ele toda glória e a Ele o louvor para todos sempre. Mas nunca esqueça que o momento que você fica em casa, os olhos de Deus ainda continuam voltados para aqui. E eu creio que é da vontade de Deus que todos nós venhamos estar reunidos em um determinado lugar para exaltar e glorificar o nome dEle. Como também eu creio que Ele é poderoso para guardar as nossas vidas. Como também eu creio plenamente que a manifestação de Deus sempre será poderosa quando o seu povo estar agrupado buscando a presença de Deus. Não estou indo aqui contra decreto nenhum, mas quero dizer a você a importância do que é a casa de Deus para o seu povo. Tire um horário da sua casa, venha à casa de Deus, venha orar, venha buscar a presença de Deus. Se começar a ter aglomeração de pessoas, nós vamos controlando a situação. O decreto diz que não pode ter culto, mas a igreja pode estar aberta. E se a igreja tem que estar aberta, ele está dizendo que tem que ter alguma coisa, porque não vai ficar aberta à toa. Então você pode vir, dobrar os seus joelhos. Você pode sair da sua casa, dobrar os seus joelhos e buscar a presença de Deus. Não estou convidando aquelas pessoas que estão na área de risco. Você que tem uma determinada idade, fique em casa. Você que tem um problema de saúde, fique em casa mesmo trancado. Não seja imprudente. Mas nós que estamos sobrando saúde, bota uma máscara, bota álcool na mão e vamos sair, vamos buscar a presença de Deus. Que neste momento você possa compreender o que Deus está falando no seu coração. Neste lugar, aos lugares aonde foi consagrado ao Senhor, está os olhos do Senhor, está o nome de Deus, e é necessário buscarmos a presença dEle. Se não podemos fazer culto, mas a casa de Deus sempre foi conhecida como casa de oração, então é neste lugar que precisamos dobrar os nossos joelhos e orarmos ao nosso Deus. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, bendizamos o teu santo nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus santo e poderoso. Sabemos, meu Pai, que este é um momento tão difícil, e pedimos que assim o Senhor venha guardar todo o teu povo que está espalhado nessa cidade, livrando, meu Deus, de todo o mal, Senhor. Que assim o Senhor venha livrar as pessoas que estão entrando no supermercado, em muitos lugares, meu Pai. Oh, meu Deus, que muitas das vezes é inevitável a aglomeração de pessoas, mas que o Senhor venha livrá-los. Que assim como também o Senhor esteja despertando a tua igreja, não somente buscar ao Senhor na sua casa, mas possa tirar um tempo, um momento de poder vir à tua casa, dobrar os seus joelhos e buscar a presença do Senhor, e orar e interceder para que este mal caia por terra. Deus, que o Senhor venha abençoar o nosso país, que o Senhor venha abençoar o nosso presidente, que o Senhor venha abençoar a todas as pessoas que foram, meu Deus, levantadas como autoridades, para que a direção que eles venham tomar seja aquela que o Senhor der, meu Pai, não os seus próprios interesses, mas que assim seja a tua bênção, que assim seja a tua graça, que assim seja a tua glória, Senhor, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que está nos assistindo. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que neste momento está invocando o teu santo nome, meu Pai. Deus, eu não estou dizendo que essas pessoas que estão na sua casa estão erradas em buscar ao Senhor, mas eu estou dizendo, meu Deus, que há uma necessidade de nós continuarmos fazendo do teu templo, da tua casa, uma casa de oração, para buscarmos a tua presença e engrandecermos o teu santo nome. Toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, e nos conduz, Pai, com a tua destra fiel, e ser conosco todos os momentos das nossas vidas. Nós te damos a honra, nós te damos a glória, e nós te damos, o Senhor, o louvor para todos sempre. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe o nosso estado, que Deus abençoe o nosso país, e assim Deus esteja nos livrando de todo mal. Que a honra e a glória seja dado sempre a Ele. Que Deus te abençoe. Retornaremos domingo, se assim Deus nos permitir.